Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Então nós trazemos aqui gestores, participantes de mercado e naturalmente os principais especialistas para te ajudar a pensar sobre seus investimentos, sobre o seu dia a dia, te tornar um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar com Laércio Boaventura, sócio e diretor de investimentos lá da Vectis, sobre fundos imobiliários e sobre especificamente o nicho dos fundos imobiliários que eu queria muito trazer aqui para vocês para o debate, que é um nicho diferente do que o brasileiro costuma pensar, mas a Vectis fez questão de entrar nesse mercado e trazer algumas boas novidades, e o Laércio dispôs a vir aqui responder aquelas tradicionais perguntas difíceis. Não é isso mesmo, Laércio? É isso aí. Boa tarde, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer falar não só da gestora, mas falar desse produto específico, apesar de ser um produto pequeno, né, quando você olha para a imensidão que virou o mercado de fundos imobiliários, mas o renda residencial está um pouco na moda, está todo mundo querendo entender, né, o que é isso. Outro dia me perguntaram, né, pô, mas o mercado já não tem 30 anos? Eu falei, bom, esse daqui que a gente está discutindo deve ter uns 2, né? E que os investidores que estão aqui assistindo o programa, que começaram a se interessar por fundo imobiliário, deve ter o quê? Uns 5. Então, acho que é bastante recente, então para a gente é sempre um prazer e é sempre uma ótima oportunidade de vir aqui esclarecer, conversar, debater, discutir, ouvir críticas, sugestões. Vamos começar com a principal pergunta que faz a gente pensar. Esse mercado provavelmente provocou vocês a também começarem um fundo. Faz sentido um fundo imobiliário de renda residencial no Brasil? Vamos lá, eu acho que essa é a principal questão, né? Da onde que surgiu essa ideia? Primeiro, assim, a gente já olha o mercado americano, a Vectis tem um sócio americano na holding e eles têm lá um braço de real estate. Antes mesmo disso, quando na minha carreira bancária eu tive a oportunidade de estar exposto um pouco no mercado residencial, tive a oportunidade de conhecer lá o Sunzel nos Estados Unidos e ter ido para lá e entendido como que ele cresceu, como que ele fazia, de onde veio a fortuna dele, né? Foi um grande ícone do mercado imobiliário internacional e era do residencial, né? Começou lá em Michigan, pegando apartamento, reformando e botando para alugar. E aí você vê como que o mercado americano, ao longo do tempo, cresceu e o tamanho, né, são centenas de bilhões de dólares todo ano de transações residenciais, é o maior segmento do mercado imobiliário. Mas, pô, como é que no Brasil a gente não tem, né, esse produto? Aí a gente começou a estudar por que não funcionou, por que não tinha ninguém fazendo. Primeiro, se você olhasse uma retrospectiva, falar, bom, vou comprar apartamentos prontos e já começar a colocar para alugar, para que o investidor tivesse uma renda imediata, e o mercado imobiliário, ali no mercado de fundos imobiliários, né, ele acabou se desenvolvendo muito com esse discurso, tanto dos alocadores, dos especialistas, dos assessores, de falar, olha, é um produto que te dá renda mensal, né, a mesada, né, todo mês pinga na sua conta uma segunda renda. E aí, quando você fala de um fundo imobiliário, por exemplo, de incorporação residencial, ou residencial para renda, mas que você tem que construir um prédio, o pessoal torce o nariz, né? Fala, pô, mas quanto tempo eu vou ficar sem receber nada? Então a gente foi desenvolvendo, junto com um parceiro nosso, que é a Cirela, um produto em que a gente deu, e está dando ainda para o investidor, uma renda garantida enquanto os prédios estão ficando prontos. E a partir daí é a renda de aluguel. Então, com isso, a gente conseguiu destravar um pouco esse primeiro produto e falar, bom, agora eu tenho um produto que já te paga um aluguel, ainda que está em construção, e depois você vai ter uma renda residencial que, se você comparar com mercados maduros como os Estados Unidos, que é o que eu estava comentando antes, você vai ver que é muito pouco volátil, você tem uma ocupação bastante alta e um preço de locação que cresce ao longo do tempo com a inflação, então é um rendimento real, né? E você dificilmente
vai ter renda zero com esse produto. Ao passo que se você tem build to suit, galpão logístico, escritório, vai ter ali em algum momento alguma troca, se você não tiver muito pulverizado, não for um fundo muito grande, você corre o risco de permanecer, como já aconteceu aqui em alguns fundos muito bons, que passaram uma temporada sem pagar dividendo porque teve troca de inquilino, etc. Então, a hora que você faz um portfólio de um monte de unidade pequena, isso tende a não acontecer. Mas, assim, a gente, quando olhou para esse produto, olhou e falou o seguinte, para quem é esse produto? Né? É o produto para um investidor normal, tradicional? E a gente falou, bom, esse é o produto para aquele investidor que gosta de comprar apartamento como investimento e colocar para alugar. E aí a gente olha o produto e vê que ele tem uma série de benefícios muito grandes no modelo tradicional. Porque o brasileiro também gosta de ter o tijolo, né? Ter o tijolo, vai lá ver, né? Passa na rua e aponta e fala que é aquele ali é o meu apartamento. Aqui também ele pode passar lá e falar, olha, eu tenho aquele prédio, né? Mas, enfim, acho que ainda não... essa transição mental ainda não aconteceu, né? Então, o que acontece? Historicamente, até pela origem nossa, né, de colonização portuguesa, tem que ter a sua casa, tem que ter o investimento em tijolo, receber aluguel, tem aquele número mágico, né? Ganho 0,5% ao mês, né? Que o pessoal esquece que é bruto e tem que pagar imposto de renda. Mas aí a gente vai discutir, né, se tem sonegação, enfim, não vem ao caso, mas sim, é o 0,5% bruto, né, que o cara tem que declarar e pagar. Aí você fala, como é que eu crio um incentivo para essa pessoa fazer diferente, né? Então, cria-se um produto, que é o que a gente criou, que é o VCRE. Durante uma fase, você recebe no matter what, né? Então pode ter locação, não ter locação, está construindo, atrasou a entrega. Bom, a gente fez uma gordura gigante, acaba agora em maio 24, né? Então o dividendo de junho 24 ainda é referente a essa renda garantida. E os prédios vão sendo entregues, vão sendo mobiliados, e a gente agora começa já a ter a operação para mostrar que funciona, que o rendimento desses empreendimentos é maior do que o 0,5% ao mês que a pessoa física está acostumada, e o que for dar, né? Hoje, pelo preço de cota, está quase aí em torno de 1% ao mês, a rentabilidade, é isento de imposto de renda. Então, a gente vê que assim, é um produto melhor para quem gosta de comprar apartamento e colocar para alugar. Eu acho que o que a gente aqui tem que se ajudar e difundir no mercado, e hoje existe essa confusão, né? O dinheiro que está no banco, as pessoas comparam com o CDI e é um investimento financeiro. O dinheiro que não está no banco, ele investe casa, barco, carro, o que seja. E a pessoa olha e fala assim, bom, fundo imobiliário está no banco, então eu tenho que comparar com o CDI, eu tenho que comparar com rendimento financeiro. Mas não é verdade, né? Esse fundo de tijolo, renda residencial, você é dono de apartamento, então você tem que comparar. Então para que eu vou tirar o dinheiro do banco e imobilizar num apartamento, se eu posso colocar no mesmo veículo que eu sou o dono do apartamento, mas eu tenho uma série de vantagens, né? De operação, tributária, a liquidez na bolsa, que você pode questionar quão grande é essa liquidez, mas enfim, você tem saída. Mas é muito maior do que a liquidez de um imóvel. Dependendo do imóvel, da região, do que você tem, você não consegue sair, demora às vezes anos para o cara conseguir vender e chegar no preço. Não, o fato é que estruturalmente você não vai comprar e liquidar um imóvel em 2 dias. Vender e liquidar e receber a liquidação. Mas o cara quer fazer o flip do fundo em 2 dias. Então, exato. Então, alguma coisa está errada. Você É isso. E o bacana é justamente, você comentou, acho que esse é um ponto, inclusive quem me segue lá no LinkedIn, fiz um post recentemente sobre isso, que é o fato de ser um rendimento garantido. Então, muita gente fala que o CDI é um maratonista a ser batido, inflação mais taxa real no Brasil, não é maratonista, é o triatleta, né? Então, quando você pega historicamente inflação mais pré, que seria semelhante ao aluguel corrigido periodicamente por IPCA, isso bate inclusive o CDI de longe, né? Só que, e aí você já deve tocar nesse assunto também,
quando você tem preço no secundário, o preço oscila. Isso. É diferente quando as pessoas se enganam que você compra um apartamento, a taxa de juros aumenta, o valor do seu imóvel cai, você só não vê. Né? Não, exatamente. Eu acho que você tocou em dois pontos bastante interessantes. Né? A gente tem feito, colocadas nas nossas cartas já do outro nosso fundo, a gente tem um fundo de crédito, né, de papel, que é em IPCA, então por isso que a gente acompanha bem o IPCA, e a gente já fez vários estudos mostrando IPCA mais 6. E por que mais 6? Porque é aquela métrica... 0,5% ao mês. Do 0,5% ao mês e também das NTNs, né? O cupom base de 6%, tal, era o autorial dos fundos de pensão. Então, como que se comporta IPCA mais 6 com CDI? Bom, no curto prazo, você pode ter oscilação do CDI te dando uma porrada, mas quando você pega períodos longos, a partir de 5 anos, pega 5 anos, 10 anos, 15 anos, sim, com raríssimas exceções, acho que só se você casar certinho ali no plano real, porque teve um descolamento grande ali, mas tirando aquele período, sempre IPCA mais 6 bateu CDI. Então, assim, a gente costuma falar que o mercado menospreza demais o IPCA e a gente tem uma economia com inflação crescente. Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal da CBRE, eles mostraram um estudo mostrando a evolução do aluguel residencial nos últimos anos, que tem subido até acima da inflação nos reajustes, né? Porque não é só o reajuste do contrato, né? O inquilino sai, o próximo entra, já leva o novo patamar de preço que está sendo praticado. Então, às vezes, você tem um delay, né, principalmente nos aluguéis de mais longo prazo, de você ver essa valorização, mas ela acontece. Então, diferente dos fundos de papel, né, o fundo de tijolo tem isso também, né? O seu dinheiro, ele é um rendimento real e o seu patrimônio vai engordando e sendo corrigido ao longo do tempo, no mínimo aí pela inflação. De novo, estamos falando de períodos longos de tempo, né? A gente está falando sempre de um produto de longo prazo e não de curtíssimo prazo. Então, primeiro é isso, né? Você tem essa questão da inflação. O outro ponto, desculpa, que você colocou, acabei falando muito da inflação. Não, mas era isso mesmo, que você tem o descolamento ao longo do tempo, IPCA mais acaba descolando muito do CDI, né? Isso. Então, assim... Recorrentemente. A gente vê que o 0,5% mais o IPCA deveria bater, no longo prazo, o CDI. Né? Então, isso é bastante relevante. E o seu patrimônio cresce. Acho que outro ponto que eu ia comentar é isso. O seu patrimônio cresce também ao longo do tempo, ao passo que quando você aplica num fundo imobiliário de dívida, ele careca juros, careca IPCA e tal. Então, a sua cota, que valia 100, ela vale 100 lá na frente de novo. Enquanto que o imóvel, você tem ali o 100 e aquele valor, ele vai valorizando. O outro que você comentou foi a marcação a mercado. Exato. Depois, quando você comentou, eu imaginei que fosse. Então, a marcação a mercado é isso, né? O cara compra um apartamento, mas ele não está todo dia pegando bid na rua para saber quem... E outra, né? Laudo, cá entre nós, é um negócio bom pro laudista, né? Porque você fala, quanto vale meu apartamento? Vale 10 milhões. Põe lá 10 milhões e vê se alguém compra, né? Assim, você vê que o seu vizinho vendeu a 5, fala, pô, como ele foi burro. Então, assim, você acha que vale 10. Mas quanto que realmente vale? Você não sabe. E o preço de mercado, você não controla. E por ter essa liquidez na bolsa e por ter essa confusão que eu comentei antes, do dinheiro estar no banco e o cara querer comparar com o CDI o tempo todo, muitas vezes você vê o tijolo sofrendo de maneira, assim, não faz o menor sentido, né? O nosso fundo mesmo, como a gente estava comentando aqui antes, né? A cota valendo R$ 71, você está falando que são imóveis 100% imobiliados, com enxoval de altíssimo nível, não perde para nenhum hotel 5 estrelas, em áreas que são Vila Mariana, perto do metrô, Ibirapuera, do lado do Parque das Bicicletas e do lado do metrô ali que tem o centro de treinamento olímpico, R$ 9 mil o metro quadrado, já com tudo dentro. Assim, parece barato, né? R$ 71. Aí você fala, por que a cota não anda? Assim, a única explicação que a gente começa a ver é isso. 8%, o CDI foi a 14%, a cota caiu, o pessoal perdeu o interesse. Não tem outro, né? O fundo está funcionando. O que já está em operação está entregando uma renda dentro do que a gente esperava. Isso ainda não está tão claro porque a gente teve atraso na entrega dos empreendimentos
Então você tem toda aquela fase de ramp-up. O que é o ramp-up? Você inicia uma operação. Você tem uma série de ajustes para fazer. Quando você começa uma operação, você começa a perceber quais os serviços que o locatário está demandando. Então, poxa, se tivesse um café da manhã, o café da manhã custa, sei lá, R$3, eu consigo cobrar 50. Vale a pena por café da manhã? Pô, vale. Mas temos que fazer um investimento. Qual é o investimento? Pô, você tem que ter uma cozinha industrial, né, para fazer o café da manhã para 100 hóspedes. Não é a copa do funcionário para esquentar pão de queijo no forno que vai resolver. Então, esse início de operação nosso também tem esses custos. Por isso que a renda garantida ela vai até o meio do ano, para dar tempo. Né, os últimos prédios vão entrar em operação final agora em março. Você vai ter aí 2 meses, 3 meses de operação para acertar esses últimos empreendimentos. Né? Então, assim, eu acho que, de novo, é um produto de longo prazo, e foi aquilo que você comentou, né? O brasileiro é muito imediatista quando vê coisa que tem tela, né, na bolsa. Ah, tem bolsa, ele acha que é ação que tem que flipar. Subiu 2%, já vendo. Caiu 2%, eu compro. Puta, esse negócio caiu 10%, não, abandona. Fundo imobiliário não é... A dinâmica, o próprio nome diz, né? É imobiliário, né? Tem ciclo longo, tem ciclo econômico. Então, como que a gente convence os nossos investidores a separar o bolso ainda é um desafio. Tem o problema de comprar preço ou taxa. Você vai lá no mercado lá fora, você teve nos Estados Unidos o mercado americano, sabe que quando você vai comprar bonde, você compra taxa. Você comprar um bonde por pagando 6 ao ano é melhor do que comprar um pagando 5. Só que como a gente tem o preço, a marcação dos FIs pelo secundário, o cara olha e fala, pô, o preço caiu, o ativo tá mal. Geralmente, você vai na corretora e lista os fundos que mais caíram nos últimos tempos. Não, você lista os que mais subiram. O que você concorda que não faz sentido. Porque se você está querendo comprar carrego, você está comprando renda, você está comprando carrego. Se você quer comprar carrego, você quer comprar carrego com taxa mais alta, não taxa mais baixa. Exatamente. Né? E tem uma coisa também que eu acho que as pessoas seguem esses números que são publicados. Ah, qual que pagou mais? Ah, fulano de tal pagou 1,10. Ah, mas o seu fundo pagou 0,90. Ah, então isso é pior, né? Não, mas o 1,10 a cota está valendo 120. O que paga 0,90 é 70. Qual que é melhor? Sabe, assim, tem que olhar, né? Exatamente o que você falou. Qual é a taxa que eu estou recebendo? E outra coisa, qual é a taxa? E tem uma métrica que todo mundo usa, assim, e obviamente a gente não tem como brigar com o mercado, mas é aquela anualização do último dividendo. Eu acho que para fundo de papel pode fazer sentido, porque em geral é mais estável, mas no tijolo depende do segmento que você está trabalhando. Se é um fundo que está crescendo, se anualizou a renda de 48 unidades, você tem 400 para operar daqui 3 meses, não quer dizer nada. Né? Da mesma forma, quando pega... acho que shopping é uma boa métrica. Né? Quantas vezes no passado a gente viu o pessoal comprava em janeiro porque pagou o dividendo de dezembro, aí caía fevereiro, uma renda ruim, o cara, pô, comprei o fundo errado. Não, é que, de novo... O aluguel comportava... percentual da receita também, o cara não via. Então, assim, a gente gosta de olhar, pô, pega os últimos 12 meses, vamos fazer uma média móvel de 12 meses e vamos olhando. Pô, nos últimos 12, agora tira o último, meio que vê, né, IPCA acumulado, a mesma coisa. Vamos ver a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses? Vamos ver como que esse fundo está se comportando? Pô, é estável, está me dando carrego? A que preço que ele está na tela, né? O que está lá dentro? Acho que isso também é uma coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas veem o preço de tela, mas não olham o que está ali dentro. Pô, aquilo ali tem valor? Quanto vale aquilo? Se amanhã o VEC descansou desse negócio de renda residencial, vamos vender todos os apartamentos e vamos fechar o fundo. Quanto que eu recebo? Né? Paguei 70, eu recebo quanto? 75, 100, 130? Então, qual é o valor que aquilo está carregando ali dentro, né? E muitas vezes essas contas... Você não precisa confiar cegamente no valor do laudo, né? Mas você consegue ter
uma métrica de mercado, né? É time de futebol endividado que tem estádio, né? É tipo de coisa que, pô, o cara podia vender o estádio e vale muito mais que o time e resolve o problema. Só que você... mas esse negócio da caixinha é super interessante. Às vezes você não olha as caixinhas de maneira holística, né? E aí você fala, puxa, eu tenho um fundo imobiliário, isso aconteceu muito, você deve lembrar bem, o boom dos fundos de agência. O Sim. banco, inteligentemente, sabia que ele ia fechar a agência, vendeu todas as agências para o fundo imobiliário. O fundo imobiliário fez sucesso, ganhou muito cotista. Só que aí quando os contratos acabavam, o que o banco fazia? Não era mais dele, fechava a agência, problema do fundo. Só que tinha um hype desse tipo de fundo. Quando começou a desmanchar, os preços descolaram muito para baixo. Só que o pessoal esquece. A agência de banco geralmente estava na região comercial, uma locação interessante, etc e tal. E o cara jogava o preço para muito abaixo do que o imóvel valia individualmente, até que chega alguém e levanta a mão e fala, não, se for assim, me dá aqui o fundo, que eu fico com os imóveis. Recentemente teve até o caso das empresas de beleza, né? Que uma empresa de beleza foi vendida pelos imóveis em que ficava determinada marca, não é verdade? Então, a gente começar a olhar os investimentos de maneira mais global ajuda muito a não perder esse tipo de oportunidade. Recentemente teve o caso dos FOFs, né? Tinha fundo Exato. de fundo, que você olhava a carteira do fundo e falava, pô, mas esse fundo investe em 5 fundos aqui embaixo. Se eu somar quanto vale esses 5 fundos, eles valem R$100 e a cota desse de cima está 70. Aí você fala, então quer dizer o seguinte, eu vou gastar 70 para comprar 100? Porque é tudo marcado na bolsa. Então, assim, era um negócio óbvio. Até a taxa de administração. Mas você vai fazer a conta, ele vai descontar, o cara não cobrava 30 de taxa de administração. Exatamente. Então, a hora que você... Óbvio que... a hora que alguns players de mercado perceberam, o preço, obviamente, convergiu de novo, porque não faz o menor sentido você ter aquele tipo de desconto dentro do próprio fundo. Mas é isso, a pessoa esquece qual é o valor que Qual o lastro? Qual é o lastro? Né? Qual é o lastro? A gente está vivendo tanto num mundo que não tem lastro, que aí as coisas que tem lastro o pessoal esquece. Esquece. Não, e compara sempre com o que a gente brinca, né? O dinheiro do banco imobiliário, que é o CDI, né? Sim, agora, você vê, a gente está com esse monte de mudanças para restringir LCI, LCA, as LIGs, que para o mercado de fundo imobiliário, eu encaro que vai ser bastante bom, não só imobiliário, mas todos os isentos, né? Então, infraestrutura, imobiliário, agro, porque as pessoas vão começar a olhar e falar, bom, não tenho mais aquela LCI com risco do Banco do Brasil, então deixa eu ver onde que eu vou colocar meu dinheiro. Né? E aí vão começar a olhar o que paga rendimento melhor, quais são as taxas melhores, mas aí a gente corre de novo o risco que você estava comentando. Né? A pessoa tem que olhar a taxa e o lastro, e não simplesmente o preço ou o número absoluto do dividendo. Exatamente. E de novo, tem aquele disclaimer que parece default causa da Ambima, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas quando você está posicionado num fluxo de caixa pré-determinado, não só não é garantia, mas o rendimento passado atenta contra o rendimento futuro. É isso. Se você não tem essa conta clara na cabeça, se faz bobagem, assim como quem compra dividend yield considerando amortização no meio. É isso. Não, a gente já viu um monte, né? Fundo que está em fase de desinvestimento. Então, vendeu os melhores ativos no começo, onde você teve o maior ganho de capital, pagou ali um dividendo enorme pelos melhores prédios, sobrou aí, os miquinhos ali que vai ter que liquidar, e o cara vai e compra aquela cota pagando um puta ágio, um valor enorme, falando, não, mas olha, esse fundo é bom. Não, o fundo está acabando. O fundo já foi, você já perdeu essa oportunidade. Procura outra, né? A gente costuma também olhar essa questão do ciclo, né? O efeito até forçado pelos próprios assessores e e analistas de investimento, né? Está sempre na recomendação ali, ou no final da bolha, ou quando já acabou a oportunidade, né? Então, vamos ver ali queda de taxa de juros versus quanto estava valendo os fundos imobiliários em geral no mercado. Pô, a taxa de juros 14, beleza. Todo mundo estava sofrendo, realmente bater o CDI é difícil. Pô, a taxa de juros começa a cair.
Você tem ali uma previsão mais ou menos de qual é a taxa que vai chegar quando. Uma conta simples, você vê que tem muita coisa muito descontada, principalmente em tijolo, né? Você fala, pô, peraí, que de novo vem a taxa, o quanto que é a taxa que você vai receber. Então, tem o residencial nosso, tem um monte de laje ainda de escritório, tem shopping ainda que está operando bem, e você tem ainda várias oportunidades, não é a oportunidade do fundo de fundos mais, mas você tem oportunidades de desconto ainda muito claras, né? Que o cara está olhando e fala, pô, peraí, mas se a taxa de juros chegar a 9, eu consegui entrar nesse fundo agora, que eu vou ter um rendimento, né, de 9 na cota 100, e ele estava em 70, então quer dizer que hoje eu estou tendo 12,5. Então, pô, vou travar 12,5, tenho potencial ganho de capital a hora que o pessoal acordar que esse negócio está pagando, e ainda, né, tenho ali o rendimento, né, garantido maior do que o que eu estava acostumado no banco, né? Lembrando que fundo imobiliário, de novo, né, paga mensal e o outro é no resgate. Então, tem essas diferenças também no dia a dia, né? Agora você comentou, logo no começo, quando vocês pensaram em montar o fundo assim, vocês foram primeiro olhar o imóvel pronto para você reformar e colocar para alugar, até pela própria demanda de mercado de querer receber logo o aluguel. Mas vocês optaram por, você estava comentando, comprar na planta. Por quê? Pelo desconto que a gente conseguiu negociar, né? Então, assim, quando a gente viu os preços dos prontos, a gente tem uma competição muito grande com a pessoa física acostumada a comprar para alugar, que em geral você tem um mercado maior da pessoa que não quer correr risco de construção, né? Coisas do passado, a gente tem aqui inúmeras empresas que não entregaram. Então o cara fala, não, peraí, deixa eu esperar, tá pronto, eu sei que eu vou pagar um prêmio, mas está pronto, eu não tenho risco, ou está quase pronto. A hora que você olhava para o preço desses imóveis, desse estoque disponível, a conta não fechava, porque toda a gordura já tinha ficado para trás, né? A hora que você negocia, como a gente negociou, todas as unidades com uma única incorporadora, tudo na planta e pagando à vista, a gente conseguiu um desconto gigantesco e outra era preço fechado. Então, na hora que a gente pagou, eu não estava mais incorrendo em custo de obra. Quando você compra um apartamento na planta, ele vai te repassar o INCC ao longo do tempo. O INCC, a gente esquece, né? Mas de 2021 para cá, 25%, assim, o custo de obra explodiu. Então, assim, a gente teve o desconto em relação ao todo por ser atacado, né? Comprou um monte, teve o desconto por ser na planta e ainda teve o desconto de não ter que pagar a correção do INCC ao longo do tempo. Então, aí a conta fecha para dar rentabilidade. O nosso estudo de viabilidade, ele mostra assim, a renda mínima garantida, ela termina em 8, e a renda que os apartamentos devem produzir, larga no mesmo 8. Então tem a dúvida, pô, será que vai conseguir entregar 8? A gente tem, de novo, atrasaram alguns empreendimentos, e com isso a gente não tem o track record para mostrar. Mas dado os preços que a gente está praticando, e dado que a gente já viu em uma das regiões que a gente opera, a gente tem uma confiança grande em dizer que a gente vai estar ali bem aderente ao nosso estudo de viabilidade, ao nosso plano. Mas isso, a conta só fecha porque a gente pagou muito barato. E quando eu falo 8, eu estou falando sempre comparando com o preço de emissão, que foi R$100 e não é o preço de tela, né? Então, estou falando 8, mas o preço de tela é 70, 12% não é o 8% que eu estou falando, entendeu? 12% real. Real. Isento. Isento. É real mesmo, que é já descontado o imposto de renda, que não tem imposto de renda. Isso. Não, ainda tem a correção pela inflação ao longo do tempo, né? Porque a gente também opera, e aí para dar essa rentabilidade, a gente opera competindo com o hotel. É o que a gente chama de short stay. Então é 1, 2, uma semana, 2 dias, 3 dias. Então, o operacional é intenso, mas a gente tem ali um operador, que é o Charlie, e a gente a nossa equipe dentro da Vectis vem junto com o Charlie monitorando e fazendo uma série de melhorias para que a gente consiga dar essa rentabilidade mesmo com esse alto custo operacional, né? Agora, o que a gente está sentindo na cidade, por incrível que pareça, é uma demanda muito forte por aluguel de mais longo prazo. E os preços do aluguel de mais longo prazo,
com serviços, né? Não é para o aluguel tradicional, que o cara pega lá o apartamento e ele tem que imobiliar, ou ele tem ali que negociar alguma coisa, não tem serviço, não tem internet, não tem nada, ele tem um monte de dor de cabeça. Então, assim, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais pela comodidade de chegar no lugar, já está mobiliado, já está com a TV a cabo funcionando, o Wi-Fi de alta velocidade, o chuveiro elétrico com água com fluxo quente, assim, não quer ter dor de cabeça. E a gente achava, né, que antes da pandemia, quando a gente montou na pandemia esse produto, que a demanda pelo curto prazo ia ser assim, gigantesca comparado com o de longo prazo. Isso não é mais tão verdade. As pessoas têm migrado e têm olhado para esse apartamento com serviço mesmo para longo prazo. Então, por exemplo, na Vila Mariana, onde a gente opera, já há mais tempo, a gente já tem demandas, assim, 6 meses, porque são as universidades ali do lado, Bela Vista, SPM e tal, vem gente de fora para estudar e fala, poxa, quero colocar meu filho, minha filha aqui, não quero ter dor de cabeça. Então, pô, ele sabe que ele está ali no apartamento, se der um problema, o cara vai pegar ele, vai colocar no apartamento do lado, vai consertar, vai resolver, tem a arrumação, já tem a empregada, digamos assim, já tem a lavagem de roupa de cama, tal, já embutido, não tem, é um boleto, né? Então o cara paga o boleto e já sabe quanto que o filho está custando para estudar lá, entendeu? Então, essa demanda é uma demanda que vem crescendo bastante, a gente vem olhando com atenção e com uma rentabilidade, acho que até muito próxima da média do que a gente consegue no short stay. Porque o short stay, ele te traz muita volatilidade de locação mesmo, né? De demanda pelos apartamentos. Então, muitas vezes você pega meses como janeiro. Janeiro você tem muita vacância. Mas novembro, quando tudo acontece, né? Fórmula 1, e esse ano passando teve a Taylor Swift. Parece brincadeira esse negócio desse fenômeno dessa mulher, né? Mas assim, se eu tivesse 3 vezes mais apartamento do que eu tinha alugado todos, e tipo, dobrou o preço do valor da diária e locou tudo. Então você fala, cara, assim, um negócio bizarro, assim, Só que, pô, você não tem, né, 12 novembros no ano, você tem lá o janeiro, né, que todo mundo vai embora da cidade. Então, como é que você trabalha essa questão de caixa, dividendo, para a pessoa física também ter essa estabilidade na mensalidade dela, que é o que ela quer no fim do dia, né? Então é isso que a gente vem trabalhando, mas assim, isso a gente só consegue porque o preço de entrada foi bastante baixo. Maravilha, estamos batendo esse papo aqui com o Laércio Boaventura, sócio fundador e diretor de investimentos da Avectis Investimentos, sobre o mercado de fundos imobiliários e especialmente sobre fundos imobiliários de renda residencial no Brasil. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Laércio Boaventura, sócio fundador e diretor de investimentos da Avectis Gestão, sobre o mercado de fundos imobiliários, especialmente sobre esse mercado diferente que está surgindo, está começando no Brasil, de renda residencial. A gente sabe que teve a tradição no Brasil de puxar muito o imóvel corporativo para os FIs, teve também a puxada dos papéis, mas aí no mercado americano a gente sabe que renda residencial é um vetor importante do REITs, né? E é bacana ver esse produto chegando no Brasil. E você comentou sobre aproveitar esse desconto do imóvel na planta para puxar essa construção, fazer essa conta fechar no fluxo de caixa depois. Quais outras vantagens, de onde mais você consegue, usando o jargão de mercado, né? De onde mais você consegue gerar alfa dessa operação, seja por escala, seja por acesso, nessa competição que a gente sabe que o grande ponto, quando eu sentei aqui para conversar com outros gestores de por que a gente não tinha um mercado de renda residencial bem fomentado no Brasil, era unânime a ressonância em, olha,
a gente compete com pessoa física comprando imóvel, que eventualmente não faz a conta direito, né? E aí joga o preço, joga a margem para baixo. Onde vocês acharam espaço para capturar valor? Vamos lá. Então, assim, acho que primeiro tem o desconto financeiro ali que você consegue criar valor, joga na largada, pagando barato ou mais barato do que a pessoa física. Depois, você entrando na planta, tem uma série de coisas que você vai fazendo de ajuste de layouts, então tanto a tipologia, né? Eu quero apartamento de um dormitório, eu quero estúdio, eu quero apartamento pequeno, mas que tenha uma sala destacada do quarto ali, que é uma suíte, mais uma sala com banheiro. Então, a gente conseguiu mudar um pouco a tipologia de vários apartamentos, porque estava na planta, então era possível ainda a gente fazer algumas adaptações dentro do que era permitido, de modificativo e tal. Aí a gente conseguiu também olhar as áreas comuns e também colocar algumas coisas que dão mais valor para quem quer passar uma temporada, ou para quem está alugando ali por um período mais curto, né? Então, uma academia diferenciada, a gente viu, por exemplo, que é um público, na sua grande maioria, quando você está falando de estadias muito curtas, e principalmente executivos, piscina não atende, não é uma demanda tão grande, mas academia boa um lugar que o cara possa ter ali um coworking, de repente, para fazer uma reunião, receber alguém num lobby legal, também é. Então, essas coisas a gente conseguiu mudar nos nossos projetos, ao passo que quando você pega o apartamento pronto, você tem que fazer reforma. Outra coisa também que a gente conseguiu, né? Quando a gente fala dos nossos apartamentos, tirando uma torre nossa, que é uma torre inteira, os estúdios, os não residenciais para aluguel, né? O residencial para aluguel, o não residencial, nome estranho, né? Mas enfim, em geral, eles ficam embaixo da torre residencial que foi vendida no varejo. Como a gente entrou na planta, a gente fez toda a separação e a diferenciação completa dos condomínios. Então, você tem um condomínio em cima e tem um condomínio embaixo, completamente independente. Por que isso é importante? Eu posso colocar serviço, tirar serviço, mudar o tipo de segurança, sem ter que discutir com mais, 50, 60 moradores da parte residencial que está no outro bloco. Então, isso também traz uma eficiência grande. Quando você pega apartamentos muito pulverizados ou quando está misturado no mesmo condomínio, você não controla o condomínio. Você já participou de reunião de condomínio. Infelizmente. Você já entendeu o que eu estou falando. É um inferno, né? Você está ali para tirar lucro e o cara quer fazer uma reforma que não faz o menor sentido e não vai agregar valor. E você fala o quê? Você é dragado na Assembleia. Então, para evitar isso, a gente tem o controle dos nossos condomínios. Então, esse é um ponto. Tudo isso a gente vai extraindo valor, né? A outra coisa é o tipo de serviço que a gente colocou. Então, a gente desenhou esse produto, a gente teve tempo suficiente para desenhar com o Charlie quais os serviços que agregavam mais valor nessa locação. Tem desde coisas, perfumaria, que parece bobagem, mas as pessoas valorizam, que se o cara quiser alguma coisa já comprada no apartamento, ele compra pelo app, já chega no apartamento, já está lá. Selecionar, por exemplo, quero faxina todo dia, não, quero uma vez por semana, então destacar no preço. Então tem alguns pacotes de serviços assim, que a gente foi desenhando e foi vendo as demandas que estavam acontecendo, e aí com isso você também extrai. O americano que é bom, né, de vender os bundles, né, de colocar coisa que você não quer no meio e cobrar mais caro e tal. Então é um pouco isso. Será que eu estou colocando coisa que o cara não quer e ele vai falar, esse aluguel é caro, eu não quero ficar aqui? Então como que a gente customiza ao máximo? Então teve todo esse cuidado. Outra coisa que a gente gera bastante valor é na compra do atacado de todo o mobiliário, de todo o recheio. Então, está na planta, você já fez o desenho na largada. Vou colocar laminado em todos os apartamentos. A construtora é a Cirela. Ao invés dela me entregar com um ladrilho que eu vou quebrar, Cirela, já põe o contrapiso só para depois o cara vir instalando por cima já. Então você já economiza bastante também nessas reformas, né? Ponto de luz, ponto de água. Você compra um apartamento, você fala, mas a luz está aqui, mas o meu arquiteto quer colocar a TV aqui, né? Assim, quando você já está na largada, você já fala para o cara, aquela tomada ali. Então, assim, são bobagens, mas economiza muito o custo final e aí você extrai valor.
Na parte, então, do que a gente consegue melhorar a rentabilidade, eu acho que é portfólio, a localização dos nossos empreendimentos, e a gente está atacando um padrão médio, alto padrão, que você consegue ter um preço melhor pelo serviço que você está prestando, né? Então, a gente extrai também mais valor, a gente está perto de metrô, a gente está em regiões que você não depende de um único vetor da economia para gerar demanda. O que eu quero dizer com isso? Pô, a gente não está num lugar que é só para turismo, a gente não está num lugar que é só business. A gente está em localidades que você tem faculdades, você tem hospitais, você está perto da Paulista, perto do Itaim. Então, você gera demanda de todos os tipos. Então, por exemplo, um dos nossos prédios é muito perto ali do consulado americano. O prédio não está pronto e já tem um monte de agência de turismo contatando a gente falando, pô, não dá para a gente fazer um pacote e já deixar alguns apartamentos reservados para mim? Porque eu tenho muita gente que vem do interior para o visto e 2 quadras o cara vai a pé, né? E coisa que você fala, pô, peraí, mas isso estava no business plan? Né? O metrô ajuda bastante. A gente hoje mesmo estava discutindo que tem uma demanda da pessoa falar, poxa, mas eu queria deixar minha mala aqui, porque o metrô é muito perto, quer fazer tudo, eu passo aqui, pego e vou para o aeroporto. Então, pô, será que vale a pena colocar armário individual para o cara ter mais tranquilidade que a mala está sempre guardada? Não. Então, são essas coisas de serviço que quando você tem apartamentos pulverizados, você não percebe essas demandas, você nem escuta essas demandas. A hora que você tem o controle, os condomínios inteiros, você começa a agregar serviço e tudo isso se reflete em preço de locação, né? Então, por isso que quando a gente fala que o fundo é mais eficiente, ele comprou mais barato, ele tem um serviço de gestão profissional mais atento à demanda quase que online, ele é muito dinâmico. A questão de precificação, o Charlie tem uma série de métricas, robozinhos ali plugados, tanto em agências de turismo, companhias de eventos, companhias aéreas, e aí com muita antecedência você começa a ver, bom, já está tendo compra de passagem aérea, porque vai ter um congresso. Pô, nosso apartamento ele fica numa localidade que é entre o aeroporto e o congresso. Pô, já vamos fazer uma campanha no congresso, já vamos subir preço, já vamos olhar... Então, assim, você tem um dinamismo grande de precificação que a pessoa física, no geral, óbvio que você tem as exceções, mas no geral a pessoa física acaba perdendo, né? O cara que tem um apartamento e põe no Airbnb ali, ele acaba perdendo um pouco esse flow. E isso daí você está sempre agregando mais valia, né, naquela locação. Você tem, então, essa diversidade de portfólio que a chance do investidor ficar com 0 no fim do mês é praticamente nula, né? Assim, você vai falar que todos os 350 apartamentos ficaram vazios naquele mês inteiro, então o cara recebeu 0. Quando você tem um apartamento, você pode passar um mês sem locação nenhuma e receber 0. E você pôs o mesmo investimento lá, então aquele 0,5% ao mês nem sempre funciona tão bem. Aqui, sei lá, deu um desastre. Vamos dar um exemplo bom, da pandemia. Na pandemia, muitos hotéis tiveram que fechar. Mas as operações do Charlie, que eram short stay, sabe o que ele fez? Transformou em mid stay. 3 meses, 6 meses. Baixou um pouco a rentabilidade, manteve uma ocupação alta, a rentabilidade do investidor, que era, sei lá, 8, caiu para 6,5, mas não foi a 0. E era uma época de pandemia que quem estava investindo, por exemplo, em hotel, o hotel fechou. 0. Ainda tinha que pagar lá o serviço. Então, você, com tudo isso na conta, você traz muito... É muito crível, né, o resultado final. E sem contar, obviamente, o tributário, né? Eu não gosto de ficar falando de tributário, senão daqui a pouco... Não, se a gente falar muito, ter aquele meme, né? Porque é isento, né? Será que é mesmo? Não, melhor não lembrar isso, porque vai que alguém lembra. melhor não falar demais. Quando você comentou que quando vocês pensaram um fundo para um investidor, né? Então, aquele investidor que já estava acostumado a comprar imóvel, ter nesse fundo uma forma de comprar, mas de maneira diversificada. Indo com essa tese a mercado, isso se mostrou real? Como é que é hoje a composição do passivo de vocês? Ficou de fato concentrado nesses investidores? Entraram institucionais? Quem hoje
traz o dinheiro para esse fundo? Então vamos lá. No IPO do fundo, a gente fez a emissão desse fundo com exclusividade nos canais do Itaú. Então, metade do passivo vem do Private, do Itaú, e metade vem do que hoje é o Ion. Na época, o Ion ainda estava sendo formado. Então, você tem ali o Personalité e o Private meio a meio como base inicial. Você teve alguma saída, né, porque o negócio é negociado em bolsa, o fundo está lá na bolsa, quem foi vendendo, foi saindo. Então, hoje você tem ali ainda perto de, arrisco dizer, mais de 2/3 da custódia do produto ainda está na base do Itaú, né? Deve chegar aí quase 80%. Então é um passivo bastante estável. O que saiu, aí você tem pessoa física muito pulverizado, que contaminou um pouco esse conceito do comprador de apartamento para aluguel e confundiu o produto com o CDI. Então, isso aqui começou rendendo muito mais do que o CDI no começo, né? Porque taxa era 6 do CDI e largou 8 garantido. Então, a hora que começou a mudar, aquelas pessoas que não... Muitas vezes, você sabe, a pessoa não entende o que está dentro do produto. Vê lá, fundo imobiliário, está pagando bem aquilo que a gente está comentando no bloco anterior, né? Ela, quanto está pagando isso? Talvez pagar bem é bom, aquele não paga bem, então é ruim. E aí você contaminou um pouco essa base de falar, isso aqui é para o cara que compra imóvel. Uma alternativa para quem compra imóvel. E virou fundo imobiliário, né, normal. E aí você teve alguns institucionais que entraram, mas ainda pequeno, porque é um fundo... O renda residencial ele nasceu muito pequeno ainda. Nosso fundo, que é o maior, ele tem 200 milhões de reais de patrimônio, né, quando foi lançado, e com as correções de avaliações dos imóveis está ali em 260. Então, assim, é um fundo relativamente pequeno no mercado. Então você tem uma liquidez também apertada. Então o institucional que quer mesmo participar, ele acaba ficando com receio de fazer uma entrada muito forte, mexer muito na cota para cima para entrar, e na hora que ele sair ele vai destruir na hora que ele quiser, ou ele vai levar, né, um mês aí montando posição e um mês desmontando posição. Então não é todo institucional que está disposto a isso. A gente tem alguns institucionais que operam. Nós somos super comprados na tese, então se você somar todos os sócios da Vectis, a gente está ali entre os 5 maiores cotistas do fundo. Então, quando eu falo, né, e às vezes eu vejo alguns comentários, né, depois, tá prometendo da boca para fora. Não, meu dinheiro está aí, né? Meu dinheiro está aí. Se eu não entregar, eu também estou sofrendo. Eu acredito na tese, meu dinheiro está trabalhando e eu estou fazendo o máximo para extrair, né, a mais-valia desses imóveis do que a gente tinha ali de cenário base, né? Então, assim, a gente está confiante na tese. Os investidores, eles, na sua grande maioria, ainda são os iniciais, são a pessoa física que olhou como proprietário de imóveis. Então, eles ainda estão aí acreditando na tese junto conosco, né? E por isso que você não vê também uma venda gigantesca no preço que está, porque muita gente que entende do produto fala, isso aqui está barato, vou comprar mais ao invés de vender o que eu tenho, né? O produto não está indo mal, o produto não é ruim. Então, acho que é uma questão de tempo para o mercado conhecer e você ter uma pulverização ainda maior dessas cotas, né? Que ainda estão muito concentradas em quem acreditou naquela tese. Bom, estou comprando, tenho que esperar 3 anos e depois eu vejo o que vai acontecer. Né? O perfil, você comentou sobre localização. Como vocês escolhem, você já comentou alguns temas, né, sobre a própria diversidade da demanda, mas como vocês pontuam as regiões? Tem lá um mapinha na Vectis, vocês vão lá e colocam o ping ali, onde vocês estão olhando. Vocês conversam antes do empreendimento começar a ser montado com as incorporadoras. Como é que é essa definição de quais locais e quais imóveis vocês vão trazer para o fundo? O que a gente levou muito em consideração na largada foi o custo de oportunidade. Uma localização é muito clara, que é aquela de Ibirapuera que eu te falei. A localização ali no final do eixo da Paulista, ali, que já é distrito de Vila Mariana, ali no finalzinho ali do Paraíso, ela não é tão óbvia, mas ela atende
o que era o nosso critério de escolha, como eu falei, cumprir mais do que um setor da economia de demanda. E a gente está contente com o que a gente está entregando. Então, assim, quando você pega as nossas métricas, o que tem de preço, ocupação na região, a gente está acima com o nosso produto. Então, o nosso produto realmente tem se provado melhor do que o produto médio ali da região. A gente, na largada, tinha ainda colocado o PIN ali em outras regiões. Então, era Jardins, a região de Perdizes, Brooklyn. O que acabou acontecendo foi, até isso é público, porque estava tanto no meu prospecto, como está no regulamento escrito, né? A gente fez 200 milhões com as primeiras opções de prédios que a gente tinha, e a gente tinha a possibilidade de emitir novos 200 milhões com as mesmas características, ou seja, renda mínima garantida, 36 meses, prédios da Cirela e tal, nessas regiões que eu te comentei. Então, a gente tinha opcionado 2 no Brooklyn, 1 em Perdizes e 1 ali, Jardins, quase ali perto da Rebouças já. Então, assim, o que acabou acontecendo foi, a gente lançou o fundo, captou os primeiros 200, fez o primeiro investimento, e a taxa de juros, como você acompanhou, ela subiu muito rápido, né? O Banco Central puxou muito rápido e muito forte a taxa, e aí, obviamente, o mercado deu uma fechada, achando que 8% de renda garantida não era mais suficiente para deixar o dinheiro parado por 3 anos, né? Quando você tinha taxas chegando a 12, 14 muito rapidamente. Então a gente acabou não aumentando a tese e estamos esperando aí uma nova oportunidade. Eu acho que a queda da taxa de juros vai trazer, né, novas oportunidades para os fundos de renda residencial voltarem a fazer suas captações. Obviamente hoje, hora que você olha o cenário de preço de apartamentos na cidade de São Paulo, teve uma valorização muito alta, muito pelo custo de construção que a gente estava falando aqui, né? O custo de construção nos últimos anos subiu demais e você teve um descolamento muito grande do preço dos imóveis. Então agora você começa a olhar e não fazer mais a conta simplesmente assim, bom, são bairros óbvios, com demanda de short stay, que vai te dar uma rentabilidade X lá na frente, compatível, né, um hotel bem locado por muito tempo. Você agora começa a olhar também algumas demandas, mas onde que você está tendo um crescimento populacional maior, renda, que bairros que você está tendo demanda de aluguel muito forte, sem produto, vendo novos vetores também junto, para ver onde estão as oportunidades, né? Mas você ainda tem, nesses bairros mesmo que eu falei aqui mais óbvios, você ainda tem estoques que algumas incorporadoras sempre estão conversando com a gente, você tem oportunidades de novos desenvolvimentos nessas regiões, e aí você agora vai ter que calibrar, fazer conta para saber se nesse novo preço, aquele plano lá de trás de rentabilidade vale ou não vale vis-à-vis o aluguel. A boa notícia, assim, do ponto de vista do investidor, é que o preço de aluguel, como eu disse aqui, ele vem subindo. Então não é que o aluguel ficou parado no preço de 2020 e os imóveis valorizaram enormemente, não existe, né? Então você teve o aluguel e ele tem um gap, como a gente estava comentando aqui antes, né? Ele tem um gap para ele chegar. Então assim, a hora que o mercado tiver uma taxa de juros mais baixa, acho que a gente consegue de novo fazer essas contas e verificar o que tem de oportunidade para você que faça sentido no portfólio, né? Mas localização é sempre o mais importante. Nesse desenho de poder puxar uma nova captação de 200 milhões, ela precisa ser integralizada de uma vez ou você pode usar isso que está no regulamento para ir crescendo o fundo aos poucos? Pode ir crescendo aos poucos, não precisa crescer de uma vez, né? Isso que eu estou falando é o que já está lá previsto, não depende de assembleia. Mas a gente sempre pode chamar uma assembleia e falar, olha, tem aqui uma nova emissão, estão aqui os novos edifícios, estão aqui, por que isso faz sentido para o grupo e tal. Acho que o que a gente vai olhar, muitas vezes, é oportunidades específicas, né? Acho que andando um pouco aí a tese, a gente conseguir provar para o nosso investidor que a rentabilidade do aluguel ela é o que a gente tinha falado que seria lá no estudo de viabilidade, né?
eu acho que aí você vai trazer mais conforto para esse público, para saber que, pô, não é só a renda garantida que a gente está pagando. O empreendimento realmente tem essa renda para oferecer para o investidor. E aí eu acho que a tese também começa a se provar, né? Acho que tem outros gestores também que estão numa fase parecida tem muita ansiedade no mercado, acho que tanto dos investidores quanto dos gestores, de falar, pô, eu queria estar crescendo a tese, pô, podia ter comprado apartamento da Cirela em Perdizes na frente da PUC a 9.900 o metro quadrado. O cara vendeu a 17. Pô, eu não tinha dinheiro para comprar, você fica com aquela frustração, né? Mas, enfim, acho que é parte de um mercado inicial que os investidores estão aprendendo o que é isso, estão olhando, tem muita desconfiança, não sabe o que é, tem muita bobagem sendo falada. Lembra do mercado de flat, que deu errado, lembra do seu... Sim, a gente precisa mostrar que o produto é uma coisa completamente diferente. Isso existe em outros lugares, funciona direito, paga aí o de bom. Então, assim, acho que tem que dar um pouco de tempo ao tempo, né? A gente estudou um tempo atrás, o ano passado, alguns outros mercados, né? Então, por exemplo, Portugal, Espanha, o sul da França. Eu tinha ali alguns investidores pedindo para a gente dar uma olhada nisso. Dá para replicar isso nesses lugares? Até dá, né? O difícil é levar dinheiro do Brasil para fazer esse investimento lá, tributário, um monte de jurisdição. Mas você vê, no mercado espanhol, você tem esse mesmo tipo de operação, apartamento para aluguel de curta e média temporada, em que os investidores estão lá recebendo euro mais 6,5, euro mais 7, e com uma estabilidade de ocupação e de preço bastante razoável, assim, bastante boa. Então, você olha e fala, poxa, funciona em mercado desenvolvido e super competitivo. Por que não vai funcionar em São Paulo, né? Um número, assim, chocante, assim, né? Você tem unidades parecidas com essas que a gente está falando, na casa de 2,5 milhões de unidades em Nova York, e você tem 1.600 em São Paulo. Olha o tamanho das duas cidades e vê a diferença. Isso eu estou pegando só esse multifamily, sim, super 100% do prédio, com serviço, fora os outros aluguéis, que aí mas assim, é muito, muito distante, né? A gente ainda é muito pequeno. O Chile tem 10 vezes mais, Santiago tem 10 vezes mais unidades operando do que São Paulo. Então tem uma oportunidade grande ainda para frente. Só que, de novo, 30 anos de mercado imobiliário? O mercado imobiliário decolou mesmo 2018, 2019, quando você teve o boom das ofertas, e o renda residencial tem 3, 4 fundos, todos pequenos. A pessoa ainda não está olhando, né? Mas acho que tem ainda para frente muita oportunidade para seguir. Muito obrigado pelo papo. Passou muito rápido, mas a pessoa já está aqui passando ali, sinalizando, né, dando tchau. Mas, poxa, fica à vontade de deixar os canais de vocês da Vectis. Quem quiser continuar acompanhando o fundo, investindo, abrindo lá o home broker, já comprando cota lá, fica à vontade de deixar seus contatos. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição. Não, de novo, é um prazer estar aqui, estar falando do produto. A gente é super comprado com o nosso produto e super motivado com ele. O ticker do renda residencial é VCRR11, que você encontra na bolsa. E a gente tem os outros produtos, né? O de crédito, que é o VCJR11, e o agro, que é o VCRA11. Acho que você pode encontrar muito mais informações no nosso site, Vectis Gestão, também nas nossas mídias sociais. A gente está em todas as mídias sociais, então Instagram, YouTube, tem os nossos vídeos para vocês olharem, assistir, LinkedIn. Então acho que a gente tem muita informação que a gente divulga, fora as cartas mensais que também estão lá no nosso site, acho que vale a pena pegar, ler. E a gente tem o canal do RI, que está no nosso site, que pode mandar pergunta. A nossa RI responde sempre com bastante agilidade. Então, mais uma vez, obrigado. E obrigado aqui, Felipe. Muito obrigado, Laércio. Muito obrigado à Vectis Gestão pela parceria, por trazer aqui, permitir a participação do seu diretor de investimentos e sócio fundador para o Você com Dinheiro. Muito obrigado a você, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Você com Dinheiro. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima, nesse mesmo horário.